Fala, jovem! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Frozen Cash. Aqui a gente vai falar sobre anestesia, sobre oftalmologia, sobre a vida fora da matéria, sobre o mundo invertido entre esses dois mundos, talvez um pouco sobre medicina. O episódio de hoje é checklist. Por que você precisa do checklist na sua vida? Fica aqui com a gente. Mas checklist? O que é checklist? Primeiro vamos pelo que significa checklist. Nós somos uma nação ocidental e, como a maior parte das nações ocidentais, nós sofremos influência da nação hegemônica do nosso lado do globo, que no caso é os Estados Unidos. E essa influência ela é sociocultural, que influencia a linguística também. Essa influência linguística evoluiu junto com a cultura do povo. Então a língua inglesa, que nos influencia atualmente, é uma língua inglesa direta e dinâmica. Checklist, literalmente, é o que eles chamam de to-do list. É uma lista de coisas que você faz e você assinala que você fez. É isso que significa checklist. É como se fosse uma receita de bolo. Então, antes de mais nada, essa aula ela é baseada neste livro aqui, ó. O Checklist Manifesto, de um autor chamado Atul Gawande. O checklist ele é uma lista de tarefas que você vai precisar dar cabo delas, eventualmente numa ordem pré-determinada, para que você atinja um objetivo final. O nosso autor ele coloca 3 grandes exemplos e eu vou botar um quarto para se adaptar à nossa realidade aqui, né? O primeiro exemplo que ele fala é usar um checklist para fazer um bolo. O segundo exemplo, que sou eu que vou dar, é para fazer anestesia de olho. Terceiro exemplo, que é o que ele fala no livro, e ele fala muitas vezes sobre esse tipo de exemplo, e é um exemplo até que eu gosto de fazer comparações, é sobre aviação. E o quarto exemplo que ele fala é sobre criar um filho. A presença do checklist está na nossa vida cotidiana. Eventualmente você vai tomar banho, então você sempre faz as coisas do mesmo jeito. Você vai fazer o seu café de manhã, você sempre vai seguir uma série de etapas, porque são coisas que você aprendeu a fazer numa sequência pré-determinada que já estão inerentes à sua performance. Então, assim, se você perguntar para minha avó o que ela acha mais complexo, minha avó não está mais no mundo da Terra. Mas se perguntar para ela, fazer, vó, o que você acha mais fácil? Fazer um bolo ou você anestesiar um olho? A minha avó vai falar, você é burro. É óbvio que é mais fácil fazer um bolo. Eu vou falar assim, não, vó. Se eu for fazer um bolo, eu vou ficar tendo que seguir o seu livro de receita e, eventualmente, eu vou errar. Ao passo que você não precisa seguir o seu livro de receita para fazer o bolo. Eu prefiro anestesiar um olho. Se eu pergunto para a vovó, vovó, e pilotar um avião? Aí ela, você ainda é mais burro, né, meu filho? Porque é óbvio que é pilotar um avião. E se eu falar assim, e criar um filho? Tenho um filho pequeno. Minha avó vai falar assim, é criar um filho. Minha avó teve diversos filhos. E teve um espaço amostral muito grande. O grau de complexidade de aplicação do checklist, é isso que fala o nosso grande autor, é decorrente das variáveis que vão ocorrer ao longo do processo. Então o checklist ele serve para que você proteja o ato da ação humana. A ação humana ela é falha, a gente vai falar sobre isso logo ali na frente, mas quando nós precisamos seguir uma tarefa, a gente não vai dar cabo dessa tarefa por 2 razões. Ou por falta de conhecimento, ou por inépcia. Inépcia é quando você não consegue concluir a contento uma ação porque você esqueceu ou você faltou com atenção para aquela ação. Então eu já entendi que o checklist é uma lista de tarefas
para eu concluir uma determinada ação que eu quero fazer. Uma receita de bolo, uma anestesia ocular, pilotar um avião, criar uma criança. Ok, já entendi. Já entendi também que o checklist ele serve para que você possa seguir o fluxo de forma adequada, de forma a evitar os erros de inépcia por falta de memória ou por falha de atenção. Já entendi. Mas por que ele existe? Por que surgiu o checklist? Então, para isso, eu vou trazer mais uma obra aqui para vocês. Sim, eu trouxe ele de novo. Euclides. Euclides dizia o seguinte: meu filho, estamos em Alexandria. Estamos há 2.300 anos atrás. Não tem chat GPT, não tem internet aqui. Para você entender como é que você faz as coisas, você precisa observar muito bem e precisa ter alguém que te ensine. E a pessoa que está aprendendo sempre vai perguntar, mas por que isso? Por que isso? Por que isso? E todas as vezes você vai precisar explicar partindo de algum pressuposto. E se chega no momento em que não há mais pressupostos? Então nós temos os axiomas. Por exemplo, um ponto. Um ponto é aquilo de onde nada parte. Um segmento de reta é a menor distância entre dois pontos. O checklist é uma sequência de eventos pré-determinados que você vai precisar realizar em determinada ordem, eventualmente, para que você possa concluir uma ação desejada. Você sempre tem que chegar do ponto A até o ponto B. E foi assim que surgiu o primeiro checklist de forma objetiva. O primeiro checklist de forma objetiva surgiu em 1935. A Boeing tinha planejado uma aeronave gigantesca chamada Boeing 299. E para pilotar essa aeronave gigantesca e altamente complexa, a Boeing chamou o piloto mais experiente da Força Aérea Norte-Americana. Vamos chamar ele de Major Wright. E lá foi o Major Wright pilotar o Boeing 299 com seu copiloto. E quando o avião estava a 300 pés de altitude, o avião virou de barriga para cima, caiu e foi completamente destruído, matando todos os envolvidos no processo. A Boeing, através da sua diretoria, poderia ter instituído um inquérito, poderia punir todos os outros pilotos, mas eles definiram o seguinte: o avião, ele sempre tem que ir do ponto A para o ponto B de forma segura. O avião sempre tem que levantar voo, ir do ponto A ao ponto B de forma segura e pousar de forma segura, sempre. E isso tem que ser independente das ações humanas. Então, quando você tem sempre um evento, especialmente um evento catastrófico, foi investigado por que o avião caiu. E o avião caiu porque o Major Wright, ele esqueceu de puxar uma alavanca. Inépcia, erro de memória. Então, foi definido que foram construídos os checklists para que possa subir o avião, ir do ponto A até o ponto B e pousar com segurança. Este avião, Boeing 299, ele voou por 1.800.000 quilômetros antes dele ser aposentado. E isso fez com que a implementação de protocolos e checklists de segurança fizeram com que a aviação se tornasse o meio de transporte mais seguro do mundo. Sempre. O avião sempre voa, vai do ponto A ao ponto B em segurança e pousa em segurança. Em 1999, existiam muitos problemas relacionados a erros médicos. Problemas grandes o suficiente que a Joint Commission, que é uma comissão de instituições de saúde internacionais, lançou um documento. To err is human. Errar é humano. Mas longe do formato lúdico que a gente geralmente encara essa afirmação, eles estão dizendo o seguinte: o erro que causa morbimortalidade é predominantemente humano.
E nós precisamos mudar este cenário para fazer com que a medicina tenha sua prática segura. Isso eu estou falando em 99. A gente já usava luva estéreo, já existia antibiótico, já existiam as técnicas assépticas antes de operar, mas ainda operávamos do lado errado, tratávamos errado. Até que em 2008 o nosso grandíssimo autor Atul Gawande lançou o livro Checklist Manifesto, que é basicamente falando de alguns eventos que levaram à necessidade da criação de checklist. Ele cita uma história que é um esfaqueado chega na urgência, aparentemente um corte pequenininho, ele não é triado como uma urgência emergencíssima que precisava ser operado naquela hora, só que em determinado momento o paciente tem uma parada cardiorrespiratória e precisa ser reanimado com urgência, e aí descobre que na realidade ele tinha sido esfaqueado por uma baioneta e tinha uma laceração de aorta. O que faltou nesse processo todo? Inspecionar a parte dorsal dele, ver o reto peritônio do cara. Isso teria sido evitado se o checklist de inspeção existisse naquela época. E isso é um exemplo de como o checklist chegou na nossa prática médica. Hoje, nos nossos processos, por que se ensina para o residente de qualquer especialidade coisas básicas de segurança antes de ensinar o residente a operar? Para que o residente entenda, e para aquela pessoa que está aprendendo, não pode ser o médico residente, mas todas as pessoas envolvidas no processo de aprendizado entendam que aquela pessoa que está sendo atendida é um ser humano. E para que você possa resolver o problema daquele ser humano, mesmo que nós estivéssemos falando de animais, fôssemos veterinários, mesmo que nós estivéssemos falando de plantações, você tem que seguir uma cadeia de eventos para que você possa usar a melhor estratégia para tratar aquele indivíduo, já voltando para a prática médica. Então, na anestesia, o que a gente usa como prática segura? Primeira coisa que você tem que fazer quando você entra no seu recinto de trabalho é: tem oxigênio? Pronto. Por quê? Porque se não tem oxigênio, não tem como começar a anestesia. Por quê? Porque a anestesia vai incluir ou não a infusão de fármacos que podem deprimir o paciente e diminuir a capacidade desse paciente de fazer a captação de oxigênio do ar ambiente e levar oxigênio para suas células para manter a vida. Então você precisa aumentar a quantidade de oxigênio que é oferecida para esse paciente. E se não tem oxigênio na rede, se não tem como dar para esse paciente, você vai ter um problema. Seu paciente vai ter um colapso cardiocirculatório na sua frente. Ah, mas eu não vou sedar meu paciente. Mas o seu paciente pode infartar, e seu paciente infartar, então a parada cardiorrespiratória, e você precisar dar oxigênio para ele, você não tem oxigênio, você precisa dar. Ah, mas eu estou numa parte da clínica ou do hospital em que o paciente está no repouso. Se tem um ponto de atendimento, tem que ter oxigênio. Simples assim. Isso é uma regra. E esse é um dos outros pontos do checklist que a gente usa na nossa prática. Agora, como que isso a gente transpõe para a cirurgia segura? Dito isso, em 2006, a Joint Commission International, que é um braço da Joint Commission, se reuniu com a OMS e elaboraram as 6 metas internacionais de segurança no paciente. Isso serve para os pacientes que vão ser submetidos a qualquer tipo de cirurgia em uma instituição hospitalar. A Joint Commission, só um grande parênteses, é uma instituição de não governamental, sem fins lucrativos, que desenvolve técnicas e protocolos para melhorar a segurança do paciente mundialmente. E ela segue
auditando as instituições de saúde e fazendo o programa de acreditação, que segue normas altamente rigorosas. O próximo vídeo desse canal vai ser sobre as 6 metas de segurança no paciente que vai ser submetido à cirurgia em qualquer instituição hospitalar. Então fica aqui, porque sabe o que está faltando, jovem? Dá o seu like. Dá o seu like, se inscreve aqui no canal. Se você estiver escutando ele através do Spotify, dá 5 estrelas pra gente, comenta aqui embaixo, fala um tema que você quer que a gente converse sobre aqui, fala um convidado que você quer que eu chame, que se tiver ao meu alcance, ele estará em breve aqui neste canal para nós tomarmos um café e falarmos sobre anestesia, oftalmologia, vida fora da matéria, o mundo invertido entre os dois mundos, entre aquelas duas especialidades e talvez um pouco sobre medicina. Um enorme, gigantesco abraço para você, meu caro jovem.